Fala, amigos do Fute Litrão, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Antes da gente começar, a gente pede para você se inscrever, compartilhar e dar aquele joinha para a gente crescer e crescer e crescer como aos 200 inscritos. O Fred aí está parecendo o maestro. Bom, a gente vai falar um pouco. Vai falar um pouquinho aí sobre. O tema é o seguinte: você prefere 40 títulos igual o Daniel Alves ou uma Copa do Mundo no seu currículo? Depois da vinheta a gente vai discutir. Vinheta, Matheus e Fred aqui comigo. E aí, Fred, você que levantou essa bola no nosso grupo lá no canal, no WhatsApp, o que é mais importante? Você ter uma carreira consolidada, que nem o Daniel Alves, ou ser campeão da Copa do Mundo e basta? Eu acho que assim, uma coisa não elimina a outra. Tem jogador aí que tem tipo um título na carreira e tem uma baita carreira, que não deu sorte mesmo. Por exemplo, o Bala, que lá teve um ano que ele bateu vice 4 vezes lá. Tipo, vice de Copa Europa, vice de Liga dos Campeões, vice de Premier League. Então, assim, o fato de você só ter uma Copa do Mundo não quer dizer que você não tem uma boa carreira. A questão de ter 40 títulos ou uma Copa do Mundo depende muito, cara. Eu, particularmente, da forma que eu enxergo o futebol, tem um ponto que o Matheus falou também, mas eu seria a reserva nessa Copa do Mundo ou seria titular? Sendo titular da seleção, eu acho que uma Copa do Mundo do que 40 títulos. Porque imagina, vamos ter uma discussão de bar. Você chega bem e fala, não, mas eu ganhei 40 campeonatos brasileiros. Você fala, tá bom, eu ganhei uma Copa do Mundo. Tipo, eu já acabei com qualquer discussão aí. Então, eu acho que o peso de uma Copa do Mundo não tem nenhum título nacional ou continental que pese igual. É um torneio a cada 4 anos que os melhores jogadores do mundo vão disputar. Não existe outro campeonato parecido com esse. Então, se eu tivesse escolhido entre 40 títulos aí de espanhol, Copa do Nordeste, italiano, Champions League, por aí vai, ou ganhar uma Copa do Mundo, eu escolheria ser campeão de uma Copa do Mundo, mesmo sendo de rua, assim. Um atacante sem nenhum gol é campeão, mas eu tava lá, tava dentro do time. E você, Matheusinho? Eu vou muito na linha do Fred, assim, porque pensando, por exemplo, no. Tudo bem, o Daniel Alves fez por onde ganhar todos esses títulos. Mas, por exemplo, eu gosto dele como pessoa, não como jogador, mas o Vladimir, o goleiro do Santos, ele é um dos caras que mais tem título na história do Santos. Só que ele não é bom. Ele quase nunca joga. O Santos está sempre querendo emprestar ele. Ele que gosta muito do Santos e quer ficar lá, por isso que eu gosto dele. Mas eu prefiro muito mais também igual o Fred jogar, mas tem que jogar, não, por exemplo, igual o Kaká em 2002, que nem entrou nos últimos minutos só, mas jogando, por exemplo, o Denilson em 2002, que entrava sempre, eu prefiro Copa do Mundo, muito mais. Nada se compara com uma Copa do Mundo. Em 2002, só teve 2 jogadores que não jogaram nenhum jogo. Foi o Rogério e o Dida, que eram reservas do Marco. O resto, todo mundo jogou pelo menos alguns minutinhos, né? E, bom, cara, para mim é um tema bem, sei lá, né, cara? Tudo bem, Copa do Mundo, é que eu vou falar, eu tô nem aí pra seleção, tá? A minha seleção é esse time aqui. Então, tô nem aí pra seleção. Eu perdi o gosto pela seleção, porque não vejo jogador querendo estar na seleção, entendeu? E nós três aqui, somos de uma geração que era jogador querendo estar na seleção. E hoje eu vejo somente o cara tá lá por empresário, né? Como a última Copa do Mundo, a gente teve o Fred lá, o cara estava no pela onde e foi pro Manchester United, entendeu? E você podia ter convocado o jogador, mas aí é outro tema, outra coisa. Então, por isso que para mim, eu prefiro muito mais o cara ter 40 títulos e ser importante, como o Daniel Alves foi, se não em todo, mas na grande maioria do títulos que ele tem na carreira, do que ganhar uma Copa do Mundo que às vezes o cara não fez nada na Copa, jogou, mas também não foi importante, e é isso. Entendeu? Pô, 40 títulos, Copa do Mundo é sensacional, mas assim, o clima, eu fui em jogo de Copa do Mundo, o clima é outro, é mó legal, você cultura. Pô, eu tava Argentina e Suíça, você tava com a Argentina aqui do meu lado, americano, holandês, suíço ali, tal, tipo, mó legal a cultura do que você vê a Copa do Mundo. Mas eu acho que a carreira tem que ser mais longe do que
um ano só, né? Um ano que, de repente, a sua seleção era muito boa. Ah, mas se eu sou jogador e eu faço a Copa que o Ronaldo fez em 2002, eu encerro a carreira. Que Não, mas aquilo aí... é um absurdo. Não, mas o que ele fez é um jogador que fez pra caramba. A gente vai, a França, a última campeã, o Giroud, não fez um gol, mas é campeão do mundo. Todos os jogos, estava lá, participou, É. abriu espaço para que os outros jogadores pudessem fazer gol. O Giroud é o Caio Jorge do Santos. Só É o que mais Gabriel Jesus bonito. da seleção brasileira, né, também. O Gabriel Jesus tinha que marcar lateral, né? Então, Eu acho que e pra... a discussão mais correta seria o que você prefere, um título de Champions ou um de Libertadores? Que o Deco, ele falou que preferia ganhar, ele tem 3 Champions, acho, né? Ou 2. Ele falou que ele preferia largar todas as Champions dele para ter uma Libertadores. Nossa, prefiro 1000 vezes ganhar uma Libertadores. Lógico que o dinheiro que você ganha por ganhar Champions, eu tô tirando todo o lado financeiro, tá? Tirando todo o peso financeiro, eu prefiro ganhar pelo título Libertadores. Muito mais da hora, mas, mano. mas pensa, ele ganhou uma Champions com o Porto. É, é. Mas pensa você ganhar uma primeira Champions com o Porto ou ganhar a primeira Libertadores com o Corinthians? O que você acha que foi mais da hora? Pra qual jogador foi mais da hora? É diferente, Aí é mano. uma pergunta. O Mas não Deco sei, é cara. português. Ah, mas tava lá, cara. Tá, mas... Porque o Porto é minúsculo, é um país minúsculo, um time minúsculo. E foi campeão continental. Se o Ninguém Futilitrão, esperava ser o Porto. se o Futilitrão ficar infestado de português, os caras vão te bater, hein? Falando que Porto é Ah, minúsculo. eu sou português, então eu sou descendente de português, então não tem problema. Mas para mim é Polêmico. isso. Se o Porto é Tema minúsculo, do... imagina os outros de Portugal. É. Mas não, é meio complicado, assim, é o título continental, cara. É que o Deco falou isso porque o Deco ele nasceu aqui no Brasil, então ele quer fazer média que ser campeão aqui no Brasil. Mas o europeu lá, o cara vai achar que é um Champions e o cara aqui do Brasil vai achar que é Libertadores. Não, mas por Nenhum dos exemplo, dois tá errado. é que realmente o Porto ganhar Champions é uma coisa muito absurda. Mas qualquer outro time que ganha Champions, o que é o normal, tipo Real Madrid, Bayern, não dá para comparar com qualquer time brasileiro aqui ganhando. O Santos, que é o que mais tem junto com São Paulo e Grêmio, tem 3. Lá fora os caras têm muito mais. É muito mais fácil deles chegarem do que o Santos. Tem isso também, que a gente tem mais times com possibilidade de ganhar. Né? Gostei que o vídeo mudou totalmente o foco do tema. Mudou. É, eu mudei aqui Mas totalmente. Futilitrão é isso, velho. A gente é Mas discussão de bar. Começa com um tema e depois vai para outro. é que, cara, você tá usando o Dani Alves como referência, mas o segundo jogador com mais títulos é o Maxwell. E ele não tem uma carreira, tipo, ele foi campeão de tudo como reserva. Nenhum deles ele foi protagonista, baita cara consolidado no esporte. Ele sempre foi um bom reserva, mas ele estava no time certo na hora certa. Então ganhou tudo com a Ajax, tudo com a Inter, ganhou tudo com o Barcelona, tudo com o PSG. Então, assim, eu não vejo que a quantidade de títulos significa que você tem uma carreira brilhante, você é um puta jogador. É só você ser amigo do Ibrahimovic, né? Aí o Ibra te leva para Exatamente. todos os times. Exatamente. Então, assim, eu não acho que você ter muito título significa que você é um baita jogador da história. Tanto quando a gente pensa em lateral direito da história do Brasil, você não lembra do Maxwell. Isso porque é o segundo jogador com mais títulos da história do futebol. Da E esquerda. que você pega o Totti, que tem, acho que, 5 títulos na carreira, você fala que é um dos melhores da história da Itália. Então, acho que a quantidade de títulos não fala se você foi um grande ou você tem uma carreira brilhante ou não. Então, pensando só pelo título lá do romântico, eu prefiro ganhar uma Copa do Mundo do que 40 troféus de campeonatos nacionais e continentais. Agora, se for pensar por ponto financeiro, é muito melhor ganhar 40 títulos porque você vai ganhar uma caralhada de grana, né? É que também tem assim, né? Na Europa, o Daniel Alves. Ele só jogou no Barcelona, no tempo que o Barcelona não ganhava tudo. Na Juventus, na Itália, que aí, na Itália também a Juventus ganha sempre. E Eu o acho que PSG que ganha. eu acho que ele ganhou coisa no Sevilha também. E ganha no Sevilla, acho que é Copa UEFA, que agora é Liga Europa, ganhou a Copa UEFA. Mas, tipo, ele já jogou em times que estavam acostumados a jogar, porque é diferente também, né? Na Europa, você tem aquele time que você sabe que vai ganhar alguma coisa algum ano, né? Então você sabe que o Barcelona tá sempre, por mais time ruim que o Barcelona esteja, mas sempre vai beliscar lá uma Copa do Rei,
né? Uma La Liga, de repente. Tem esse fator também, né? Então, tipo, jogou no PSG que ganha título pra caramba na França. Tem que levar isso em consideração. Aí, levando aqui pro Brasil, a gente não tem esse domínio que nem tem lá, né? Vários países têm, né? Então, assim, você pega um jogador brasileiro que só jogou no Brasil, se você pegar o Marcos, o goleiro do Palmeiras, ele como titular tem pouquíssimos títulos pelo Palmeiras. Ele jogando, tem poucos títulos. Ele tem lá, no currículo dele tá lá, 2 brasileiros, 4, 5 paulista, mas de ele jogando é 2, 3 títulos. E eu E acho É uma aí? difícil alguém Libertadores passar o que Marcos ele é em icônico. idolatria, né? Oi? Difícil alguém passar o Marcos em idolatria no Palmeiras. Ah, sim, ele é meu maior ídolo, mas é o que o Fred falou. Ele não, aí pegando um gancho, não ganhou tantos títulos, só que olha a importância dele no cenário, né? Ele é Você pegar ali, importante ele na jogando. Libertadores, que ele é a marca registrada, que é a Libertadores de 99, e na Libertadores de 2000, que ele não ganha, mas todo mundo idolatra ele por ter eliminado o Corinthians na Libertadores de 2000 também. Então, Sim, assim, é que um grande exemplo que eu pego de jogador muito bom que não tem título é o Giovani, que é ídolo do Santos e não ganhou um título pelo Santos. E ele é um sim. puta ídolo do Santos. Ganhou um paulista, Ah, então 2010, sendo reserva. então ele tem um título, mas jogando ele não ganhou nenhum, que foi no final dos anos 90. E o Santista ama o Giovani. Não, ó, você for ver esse negócio de o Rivelino no Corinthians, não ganhou nenhum título no Corinthians. Ele jogou no tempo que o Corinthians não ganhou, ficou lá na fila. Mas ele pode não ser o maior ídolo do Corinthians, mas está lá na história do Corinthians, né? Então, título também não representa a grandeza do cara, mas a gente tem que ver também como que o cara jogou, né? Jogou aonde? A famosa pergunta, jogou aonde? Né? A gente pega aí um Rodrigo Caio, que está sendo campeão, ganhou 8 títulos em 2 anos. Você vai considerar ele maior que o Totti? Nossa, que comparação esdrúxula. Esdrúxula, velho, mas que eu tô falando de título, tô Nem falando da de mesma título. Assim. posição são. Então, Não, mas tô falando de questão de quantidade de títulos. Que a gente, com o Daniel Alves lateral, a gente falou do Totti, que é atacante. Também tem por essa. exemplo, o Navas tem 3 Champions League pelo Real Madrid. Ele é maior que o Buffon, que não tem nenhuma Champions League? Não. Entendeu? O Buffon não Sim, ganhou uma Champions. E tem goleiros aí que nem o mas ganhou Navas uma tem Copa do Mundo. 3. Ah, mas, porra, tudo bem, mas se você comparar só no quesito título de Champions, você não vai falar que. É que eu falo, no futebol, número engana, cara. É como eu falei, por exemplo, o Bale. O Bale ganhou muito mais títulos e tem números de gols e assistências muito melhores do que Ronaldo e Zidane. Você vai falar que o Bale joga mais que o Ronaldo e Zidane no Real Madrid. Não dá pra fazer. Isso daí são épocas diferentes. Hoje em dia é muito mais fácil um time como o Real Madrid fazer muito mais gols do que na época do Ronaldo. Tinha estrela em todos os times daquela época. O Betis era cheio de estrela. O Betis não, o La Coruña, né? A Coruña La aqui, Coruña, Djalminha e companhia. Valência, que foi campeão da La Liga 2 vezes, foi vice-campeão da Champions 2 anos seguidos. Vila Real com o Então, Riquelme. Vila Real, então tinha mais Bateu, times. É que é outra bateu o semi de Champions, né? Que o Riquelme É. perdeu o pênalti que podia levar pro final. no último minuto. Acho Parabéns, que é em Riquelme. 2005 ou 2006. Ia para a final da Champions. Mas é que é uma discussão um pouco aleatória, né? Isso daqui também, por isso que dá para um título também, assim. O cara tem uma Copa do Mundo e não tem mais nada. Também não pode. É que é difícil o cara ir para Copa do Mundo e o cara não jogar em algum clube que pelo menos. Se o cara é titular, o cara tem que estar num time bom, pelo menos, né? Com um time relevante. Então, aí que vem ser o ranço da seleção brasileira. A gente tem, tipo, goleiro de Copa do Mundo jogando no time do Canadá. Que nem tem Alfonso liga pra... Alves. Não, mas o Alfonso Alves não foi para a Copa. Mas quase foi. Ele não foi para a Copa. Afonso Alves é monstro sagrado. Não pode criticar Afonso Alves. Mas ele não foi para a Copa, não. Ele foi em 2006. Ele foi só na Copa América. Copa do Mundo ele não foi. Não. Eu entendo o ranço do Gui que a seleção brasileira deixou de ser
o local onde os melhores vão jogar e virou um balcão de negócio. Então, você usa para ganhar marketing, para vender jogador e tudo mais. Mas, cara, tem jogador ruim que vai para a seleção, sim. Tipo o Tolói indo para Itália. Mas eu acho que esse afastamento da seleção é porque a seleção só joga com time bosta hoje em dia. Se tivesse amistoso igual era antigamente, com os times da Europa, dá engajamento. Não dá nem vontade de assistir alguns jogos. Tem jogo que nem transmitido pela TV foi. Foi transmitido pela TV Brasil, os últimos amistosos da seleção brasileira. Então, tipo, Não, eles estão cagando no eliminatórias. próprio. É, Eliminatórias, eliminatórias, é. porque agora o país só vende o que ele é mandante. Porque ele é fora, você tem que contratar com tipo, a transmissão é da confederação, né? Então, tipo, a CBF pode fechar com a Globo, só que a Federação da Argentina não tem obrigatoriedade de fechar com a Globo. E assim vai indo. Para passar Brasil e Argentina, por exemplo. Mas é isso, cara. É, O Ricardo Teixeira até falou que esses jogos que diz Brasil e Zâmbia. Porra, cara. Sério? Aí, tipo, porque o Brasil se ainda vê, fora um né? estádio meio maluco que os caras jogam também, né? O Brasil se vendeu, né? Porque agora o Brasil, assim, a CBF quer ganhar dinheiro. Então vendeu a agenda brasileira para jogar com um time bosta em lugar bosta. Então, sei lá, vai ter Brasil e Tailândia no Sri Lanka, Brasil e Camarões na China. Tipo, daí você chama Tyson, aí você chama tipo jogadores que estão na China, aí você leva o Jô para a Copa. Entendeu? Daí começa as putaria, entendeu? Daí você tira, porque que vocês falaram. Tinha um dado aí que fazia mais de 3 anos que o Brasil não jogava aqui no Brasil. Porque pelos contratos de amistosos tinha que jogar em país merda com time merda. Daí você começa a criar essa distância mesmo do torcedor. Eu não sou tão fã da seleção brasileira como antigamente, mas eu ainda torço. Em Copa do Mundo, em Copa América, eu tô lá vibrando no Brasil, mesmo com os jogadores merda que não devia estar lá. Ah, eu também. Copa Eu, do Mundo não tem melhor momento do ano. Copa do Mundo é sensacional. Copa do eu Mundo tô lá. é o único torneio que consegue ser melhor que a Libertadores, eu acho. Eu concordo. Mas é que a Copa, o evento é da hora pra caramba, só que a seleção não é tão da hora assim pra mim. Então, Mas ó, a Copa de 2022 o Brasil vai bater Hexa, podem printar aqui essa mensagem, porque com quase toda certeza o Everton vai ter um jogo do Palmeiras, então a chance de título da seleção brasileira é muito grande. tem que esperar se ele vai ficar ainda no Palmeiras até lá, né? Vamos ver. Não, se ele sair, esquece o Hexa. Ah, esquece o Eco. É que também, né? Isso a gente pode fazer, mas o Brasil também não tem time, né? Então, tem bom jogador, só que não tem time. Consegue ganhar a Copa América aqui, mas Copa do Mundo, tanto é que é só depois que foi Copa Campeão, consegue ganhar de europeu. Mas a Fora gente, o a vexame em gente, 2014, né? a gente fala isso, mas outro dia eu tava revendo os lances do Brasil e Bélgica. O Brasil dava pra ter ganhado. Ah, Tirando o primeiro tempo, o segundo tempo só deu Brasil quase. Aquela cara, bola do Renato Augusto. eu vou além, mano. Se você pegar ver Brasil e Alemanha da Copa de 2014, antes do primeiro gol alemão, só tava dando Brasil. O Brasil tava dando pressão na Alemanha, daí tomou 1-0, aí os caras falaram, cansei, desisto. E aí tomou o Aí, resto da piada. Mas aí pega, cagou. pega os 20 primeiros minutos de jogo, só dava Brasil, mano. Só o Brasil amassando a Alemanha, parecia até que ia fazer 1-0. Só que aí em 5 minutos deu diarreia mental nos caras e aconteceu 5 gols. Exatamente. Então é isso, galera. A gente começou falando Você quer falar mais alguma coisa, Felipe? Não, Fala é aí, isso. desabafo. Fala nada, não. Esse clima de velório aqui lembrando 7-1. Eu fico mais de velório quando o Palmeiras perde do Mundial do que o Brasil, mas tá bom. Ah, não, isso sim, Isso. ó, isso daí é uma coisa. Esse 7-1 pra mim tem uma coisa de boa. Todo mundo esqueceu, tirando os corintianos, todo mundo nem fala mais do outro 7-1. Só fala desse 7-1 aí. Ah, é verdade. Bom, gente, esse foi o vídeo aleatório. A gente começando aí o que é 40 títulos de uma Copa do Mundo e fomos aí para acabamos falando de seleção brasileira, se ainda vale alguma coisa ou não. Tá bom? Esse ano tem Copa América de novo, tá? Então, é isso. Valeu, Fred, valeu, Matheus. Falou. Até o próximo vídeo.